Mushima, wewe, Mushima, wewe, Mushima. Rufa o batuque na cadência alucinante do jongo do samba na onda que banza. Desnalgamentos, bamboleios, sapateios, cirandeios, cabinas cantando lunduns das cubatas. O preto não nasceu escravo. O preto veio da África, tirado da sua cultura e trazido para o Brasil para ser escravo. Então a gente precisa entender essa formação para que a gente possa quebrar preconceitos e evoluir socialmente, racialmente no Brasil. Eu, enquanto negro, sou descendente de reis e rainhas africanas, porque existiam sociedades complexas. O próprio Egito, que todo mundo estuda na escola o Egito como se fosse algo europeu, mas o Egito foi a principal civilização da antiguidade clássica e uma das mais complexas, com letramento, arte, arquitetura, e é no norte da África. E grande parte dos nossos alunos e de professores também, esse pequeno detalhe é ignorado, porque é como se a África não tivesse a capacidade de produzir sociedades complexas. Isso mostra o nosso racismo no nosso cotidiano e no senso comum. Está tão enraizado que é muito difícil essa desconstrução, mas ela se faz necessária. O racismo, ele tem o seu surgimento fundamentalmente no período escravocrata das Américas. Quando você usa uma mão de obra numericamente significativa, que era a principal formadora de riquezas na América como um todo, sujeitando esses sujeitos escravizados a situações degradantes de sobrevivência, era preciso efetivamente construir discursos que desumanizasse esse sujeito. Negros e negras escravizados, tirados à força do continente africano, eles eram tratados enquanto objeto. Além de desumanizar o negro africano, também buscou-se esse discurso com os indígenas logo no primeiro momento, para a utilização dessa mão de obra. Mas com o passar do tempo, o negro africano escravizado se tornou a principal mão de obra na produção de riquezas nas colônias americanas. Esse discurso que desumanizava, ele vai ganhando força também dentro do discurso religioso da época. E no século XIX, a ciência europeia reforça, ao criar cientificamente essa concepção de raça, diferenciando os seres humanos e colocando o europeu branco como uma raça civilizada, melhor que as outras. Isso também foi um discurso que justificou ideologicamente toda a colonização africana e nas Américas justificou a perpetuação do racismo, desse olhar que trata e associa a negritude a algo bárbaro, primitivo, inferior. Não tem como a gente analisar só o momento, a gente precisa olhar para a história. Os quase 400 anos de escravidão que teve no Brasil. Depois, a falta de políticas públicas no pós-abolição são determinantes. O pós-abolição é determinante para a estrutura racial que a gente tem hoje. E se a gente pensar na realidade brasileira, mesmo após a abolição, e mesmo que existissem leis, e ao longo de toda a República Brasileira a gente tem uma legislação em tese igualitária, mas na prática, socialmente, esse racismo perdura até hoje. Porque no período republicano, esses ex-escravos, esses sujeitos libertos, eles foram jogados à própria sorte, sem políticas públicas de inclusão. Ao contrário, se reforçou a ideia de que as práticas culturais ou o próprio cotidiano dessa comunidade gigantesca eram inferiores. Um exemplo disso é a lei de vadiagem do começo do século XX. O olhar continuou e continua, infelizmente, a tratar esses grupos, essas manifestações culturais, essa estética como se fosse inferior, como se fosse primitivo e bárbaro. Então, nós ainda nos alimentamos, socialmente falando, de muito do discurso ainda do período colonial, que olha esse negro como marginal, que olha esse negro como desprovido de capacidade. As pessoas precisam entender qual é o contexto racial que nós estamos inseridos.
precisa escutar as pessoas, os profissionais, os ativistas, ler escritores negros e negras, entender como é que essa estrutura racial não é uma luta racial individual, é uma luta contra a estrutura. Só que nessa estrutura, essas pessoas estão envolvidas, estão sendo influenciadas e reproduzem toda essa estrutura no dia a dia. Hoje, o fato de eu estar aqui discutindo sobre isso já é uma grande vitória do movimento negro brasileiro, que desde sempre houve resistência, houve luta, mas fundamentalmente no século XX, vários movimentos vão se organizar, influenciados por teóricos pan-africanistas dos Estados Unidos, da Inglaterra, da própria África, e que vão defender a ideia de uma África para os africanos, isso dentro de um contexto de descolonização africana, mas vão defender o reconhecimento dessa população não como contribuição na formação desses países, mas como formadoras desses países. Porque pensando que as principais riquezas foram produzidas a partir dessa mão de obra. Essa mão de obra encarcerada, essa mão de obra que sofreu muito, sendo obrigada a produzir diariamente, fora dos seus padrões culturais, sendo humilhada, perseguida, e isso acontece ainda no período republicano. Grande parte da falta de desenvolvimento social do Brasil é por conta da desigualdade racial que a gente tem. Então, atentar para essa desigualdade, ter políticas públicas econômicas, educacionais e sociais em volta específicas para a questão de raça é importantíssimo para que a população negra seja incluída e esteja em todos os espaços, ocupe todos os espaços, leve seu pensar, leve sua cultura, leve seu ponto de vista, leve suas ações, leve sua representatividade para que a gente possa ter um desenvolvimento real do país. Há uns 15 anos o Brasil adotou as ações afirmativas. As ações afirmativas são medidas temporárias que o Estado adota em cima de alguma desigualdade para tentar combater essa desigualdade especificamente. Então, na questão de raça, o Brasil adotou algumas, como o Estatuto da Igualdade Racial, como as cotas raciais, como a introdução do estudo afro-brasileiro no currículo escolar. Uma das grandes vitórias do movimento negro foi a Lei 10.639, de 2003, que tornou obrigatório o ensino de História da África e História e Cultura afro-brasileira em todos os níveis de educação. E não só vinculada à disciplina História, mas também a português, literatura, enfim. A proposta da lei é uma tentativa de transformação social a partir de uma educação antirracista. Mesmo que essa lei já tenha mais de 17 anos, vai completar 18 anos ano que vem, ainda assim existem muitos desafios. A introdução do estudo afro-brasileiro vai possibilitar com que nós estudemos a cultura africana, estude a influência, grande influência que o continente africano teve na nossa formação, nosso vocabulário, a nossa música, a nossa escrita, a nossa dança, enfim, e na nossa culinária. Então, entender como é o continente africano, quais são os países, qual é a culinária, qual é a cultura e como ele influenciou no Brasil. Um dos principais desafios é que muitos dos professores que estão em sala de aula, eles reforçam estereótipos, porque eles não tiveram na sua formação inicial esse debate. Então, a escola, ela não é uma bolha, ela é reflexo da sociedade, do seu entorno. E ainda assim, a gente vê professores engajados, tentando fazer essa transformação, mas ainda não tem. É muito raro a gente ver, por exemplo, escolas que colocam no seu projeto político-pedagógico um debate de história e cultura africana e afro-brasileira ao longo do ano. Muitas dessas escolas acham que a legislação ainda, eu falo escolas a partir de seus gestores, acham que a aplicação dessa lei se dá apenas com um dia, que é o 20 de novembro. Eu acredito que a partir da conscientização de todos, por meio da educação, nós iremos possibilitar muitos ganhos, muitas melhorias nesse processo. Não é algo único que precisa ser feito, mas é algo do trabalho do professor que precisa ser desenvolvido para que ele agregue a outras questões como políticas públicas, outros viés da sociedade, a questão das mídias, a questão do cinema, do teatro, da música. Então, você agregando outras relações, inserindo aí o campo da educação, a gente pode verificar devagar as melhorias para a sociedade. Tem uma expressão muito forte utilizada hoje que é: não basta não ser racista, não precisa ser antirracista. Então é você externalizar isso através do seu pensar e das suas ações
para combater toda essa estrutura racial. Uma educação antirracista não é só pensada a partir dos alunos, é pensada também a partir da formação de gestores e professores que tragam esse debate. Porque aí sim a gente pode pensar numa mudança social efetiva. Transformar uma cultura racista, que é racista há tanto tempo, o primeiro passo é reconhecer o racismo. E o segundo passo é ler, aprender, é reconhecer, para desconstruir preconceitos. Ética, diversidade, direitos humanos, esse é um tripé importantíssimo que a gente precisa discutir com os futuros professores. Nós vamos trabalhar a formação desses professores, nós estamos desenvolvendo um processo formativo com professores que irão atuar em sala de aula. Nesse sentido, tratar sobre questões, discutir sobre o racismo é muito importante para a desconstrução do que eles trazem. Trabalhamos autores, diversificamos as propostas metodológicas de ensino para que eles atuem do ensino fundamental ao ensino superior futuramente com esta perspectiva de desenvolver trabalhos na perspectiva do ensino com o ensino fundamental, com a educação básica, voltada para essa desconstrução do racismo. E isso é muito importante para esses jovens que veem na disciplina algo diferenciado, na formação inicial de futuros docentes. É um processo isso, da gente escutar, entender, absorver os conceitos, as questões, internalizar, começar a depois externalizar no nosso dia a dia, a nossa volta, a observar as pessoas que estão à nossa volta. Por meio da conscientização, desde a escola, desde a educação infantil, futuramente a gente pode colher esses frutos de uma percepção, de uma conscientização maior em relação às questões raciais, étnicas, de diversidade. Um dos preconceitos mais comuns que a gente vê, e muito reforçado inclusive pela mídia, novelas, programas, enfim, é que a história do negro no Brasil só está vinculada à escravidão, ou que a história do negro na África está só vinculada à doença e à pobreza. Isso é de um desconhecimento gigantesco. Isso inclusive é uma demonstração muito clara de racismo. É importante que o professor selecione materiais didáticos que incluam a perspectiva antirracista, desde trabalhos desenvolvidos na educação infantil até o ensino superior, que esses professores produzam, selecionem materiais didáticos que promovam essa conscientização. E para isso a gente procura desenvolver um currículo, uma perspectiva curricular com base nessa desconstrução. Mas para isso a gente precisa fazer com que os alunos observem isso, nos livros didáticos, por exemplo, e a gente também procura desenvolver metodologias que façam com que esses alunos sejam ouvidos e suas perspectivas sejam consideradas nos estudos, no ambiente escolar. Os projetos das escolas precisam inserir discussões de interesse dos jovens negros, dos jovens das periferias, perspectivas que dificilmente são ouvidas e consideradas nos projetos das escolas. E aí trabalhar, desenvolver isso com os alunos. Como futuros professores podem incluir essa discussão, conscientizar os seus alunos desde a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, para que eles realmente desenvolvam projetos diferenciados com seus alunos. A primeira Constituição diz que todos nós somos iguais perante a lei, tanto no artigo 5º quanto no artigo 3º. Mas isso, o sentido que está na Constituição não é que todos nós somos iguais. Na verdade, o que está lá na Constituição é o objetivo que nós temos de atingir. Então, a igualdade que está lá, a igualdade material que a gente tem a atingir. Nós não somos iguais nas relações do dia a dia. Homens e mulheres, pretos e brancos, indígenas, não indígenas, deficientes, não deficientes. Nós somos diferentes, nós temos necessidades diferentes, nós temos problemas diferentes. Então, a política pública é específica para a questão negra, porque nós somos diferentes. O que está na Constituição é o que a gente é, o que a gente tem que ser. Então o Estado tem que adotar políticas para a gente chegar nessa igualdade nas relações, a igualdade que a gente chama material, das relações no dia a dia. E rola, e ronda, e ginga, e tomba, e funga, e samba, a onda que afunda na cadência sexual. O batuque rebate rufando banzeiros,
as carnes retremem na dança carnal.